Fala, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, esse é o primeiro vídeo no meu canal. Não poderia ser um vídeo mais especial. Até o tema também, ele é muito especial e algo que vem falando muito mesmo comigo. Que é o quê? O que é que você tem na sua mão? Talvez essa pergunta não faça sentido para você, ou faça, ou seja algo que você já vem pensando bastante mesmo, mas comigo é algo que ela me toca bastante. Por quê? Porque eu, Jair, sempre tive uma vontade muito grande de produzir mais conteúdo. Eu sempre tive a vontade muito grande de produzir conteúdos longos, como é aqui o formato do YouTube, além também dos conteúdos do Instagram que eu posto. No Instagram, talvez por costume, eu posto bastante coisas do meu âmbito profissional. E olha que nem tanto. E no YouTube e também no meu próprio Instagram, eu não quero seguir somente essa parte. Eu quero fazer conteúdos que tragam o que eu vivo, que também é a parte profissional. Mas também existem outros âmbitos da vida, outras esferas da vida que a gente pode trabalhar aqui e também pode trabalhar em qualquer lugar que for produzir conteúdo. Sendo que a gente, para começar algo novo, sair da inércia, termina sendo muito procrastinador. Termina buscando o melhor microfone, a melhor iluminação, o melhor tempo, o melhor quando você estiver bem. Talvez a gente deva começar com o que a gente tem na mão. Eu estou falando de conteúdo, mas para você pode fazer sentido em outra área da sua vida. Talvez o curso que você quer fazer, talvez o relacionamento que você quer assumir, né? O compromisso que você quer assumir, talvez um casamento, talvez uma construção de família. Ao invés de a gente olhar somente para a parte onde a gente não tem, a gente poderia refletir o que é que a gente já tem em nossa mão. Porque a partir do momento em que a gente olha para o que já tem em nossa mão, a gente já se torna grato por ter aquilo na mão. A gente já se torna grato por ter uma mão. Então, a gente, quando passa a sair do automático do dia a dia e sim olhar para a gente, olhar o que a gente já tem e começar com o que a gente já tem, a gente sai dessa roda, dessa parte do automático e começa a ser sensível às coisas que a gente já tem. E com o que a gente já tem, a gente consegue fazer muita coisa, pensando bem. Então, o tema desse vídeo de agora é o que você tem na mão. Nesse momento eu estou gravando aqui, eu estou com um webcam legal, eu estou com uma apresentação, eu estou com iluminação aqui, eu estou aparecendo aqui para vocês nessa plataforma e é isso que eu tenho na mão. E aí, muito bom que eu tenho na mão. Mas eu confesso a vocês que eu estava esperando muito mais coisas para poder começar. Então, se isso também acontece com você, comece. Comece com o que você tem na mão. Mas comece com temor, comece com zelo, porque aquilo que você faz é muito importante. O que você tem na mão? Será que alguma vez você já se sentiu incapaz de fazer aquilo que colocaram para você? Já pediram algo para você, ou até você mesmo já teve alguns sonhos, alguns pensamentos, mas sentiu incapaz de realizar? Como se qualquer outra pessoa pudesse fazer, como se o que você pensou, o que pediram, o que você sonhou é algo muito bom, mas talvez você não é a pessoa exata a fazer aquilo? Quantas vezes a gente duvida de si mesmo? Quantas vezes o medo de não dar conta te paralisa? Quantas vezes você já pensou, pô, isso aqui é muito bom, mas isso aqui é grande demais para mim? Ou às vezes você pensa que dá conta, mas algo vem te travando. O medo de dar errado, aquele senso de risco que não tem mais, que também é bom de ter, né? Mas nem sempre. Foi exatamente isso, foi exatamente esse pensamento que a gente vai estudar o texto de Êxodo 3 e o texto de Êxodo 4, algumas partes, né, do texto, para poder a gente estudar a história de Moisés e trazer para os nossos dias de hoje. Saindo aqui da apresentação e indo para o texto bíblico, aqui em Êxodo, saindo um pouco da explicação e indo para o texto bíblico, aqui em Êxodo 3, a gente tem o encontro de Moisés com Deus, com o próprio Deus, através de uma sarça ardente. Olha só que louco, né? Moisés estava ali fugido, ele tinha matado uma pessoa no Egito, ele tinha perdido a sua identidade, ele estava ali frustrado, ele estava sendo pastor no deserto, e ele vê uma sarça ardente, e a partir dessa visão dessa sarça ardente, ele vai se encontrar com ela, porque chamou sua atenção,
e a sarça começa a falar com ele. Imagina essa cena. A sarça ardente, ela pegava fogo, mas não se consumia. E aí, a gente vai ver aqui, né, no texto, você pode ler por aí também, o diálogo de Deus, através da sarça, com Moisés. E em certo momento, Deus fala assim para Moisés: agora vá, eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Porque nessa hora a gente vai, voltando para o final de Gênesis, que é o primeiro texto bíblico, a gente vê uma relação boa entre o povo de Israel com o faraó, com o povo do Egito, através de José do Egito, que foi era a autoridade maior abaixo do faraó no Egito. Ele salvou o povo de uma grande fome que viria através do seu sonho, através de Deus, na vida dele. E quando a gente vai para Êxodo, por o povo estar crescendo bastante, o povo é aprisionado, o povo é escravizado, e nesse caso daí, Moisés, ele é enviado por Deus para liberar o povo do Egito. Então, próprio Deus fala com ele: agora vá, pois eu envio o faraó, você tirará o povo do Egito. E aí Moisés, ele poderia muito bem falar: muito obrigado, Deus. Ele poderia falar: caramba, Deus, que responsa. Mas ele não somente fala isso, ele tem uma crise de identidade nesse momento. Olha o que ele fala: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? É isso que Moisés fala para Deus. Aqui, nesse momento, ele está duvidando da escolha de Deus na vida dele. Ele está perdendo a sua identidade, porque Deus falou assim: vou te enviar. Ele: mas quem sou eu? E muitas vezes a gente pode fazer isso também. Muitas vezes esse erro pode chegar para a gente, que é aquilo que Deus botou nas nossas mãos, a gente acreditar no poder de Deus, a gente acreditar em tudo que Ele tem, mas quando se trata da gente, a gente não acreditar no que Ele, na escolha dele. Mas muitas vezes Ele escolhe eu, escolhe você também, para poder fazer a obra dele, assim como ele vinha escolhendo Moisés. Nessa passagem, Moisés duvidava dele. E aí ele se pergunta, né, pô, quem sou eu para tirar o povo do Egito? E aí Deus respondeu para ele, no versículo 12: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E aí Deus dá um conforto, né? Deus fala assim: olha, vai, porque não se trata de você. Eu te escolhi para ser obra minha, mas eu estarei com você. E ainda assim, Moisés continua dialogando, continua sem acreditar em si mesmo. Ele fala: olha, mas se eu for e eles perguntarem qual é o nome dele, o que eu devo dizer? Aí ele fala: eu sou o que sou. O nome de Deus é o eu sou, né? E aí, enfim, vai tendo todo o diálogo lá. E no capítulo 4 de Êxodo, onde a gente vai trabalhar mais, do versículo 1 ao versículo 17, a gente vai contextualizar mais uma vez aqui o texto, a gente vê que Moisés continua discutindo, continua duvidando da escolha de Deus na vida dele. Que é o quê? De usar a vida dele. Que ele já começa falando assim no versículo 1. E se não acreditarem em mim? Ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Aí ele deixa de ter uma crise de identidade e começa a ter medo da aprovação alheia. Ele começa a ter um medo do que os outros vão pensar. E aí Deus vira para ele e fala: Moisés, o que é que tu tem na mão? O que você tem na mão? Ele responde: uma vara. Uma vara, às vezes, né, um cajado era um atributo, um objeto simples que a pessoa carrega na mão. E Deus, a partir desse objeto simples, ele mostrou seu poder. Ele fez de uma coisa simples uma coisa que demonstrava poder até para o povo do Egito também, que transformava em uma serpente. Aqui no versículo 13 ele fala: jogue no chão. Quando ele fala jogue no chão, Moisés obedece. Moisés fica com medo, mas Deus fala: pegue pela cauda. Moisés, mesmo com medo, pegou pela cauda. Todo mundo sabe que a cauda, todo mundo é bronca de se falar, né? Porque nem todo mundo, mas é de um conhecimento comum que a cauda é o pior lugar de se pegar na serpente, porque ela fica muito livre para ele picar. Mas Moisés, ele perdeu o medo nesse momento, confiou em Deus, pegou a serpente pela cauda e ela virou jato novamente. E aí, na continuação de todo o texto, Deus vai mostrando outros sinais para Moisés, Deus vai mostrando algumas coisas que ele iria fazer, e Moisés sempre pedindo para outra pessoa assumir o lugar dele. Vale muito a leitura aqui. E, no final, Deus fala assim: olha, lembra aquele cajado que eu te falei que está na tua mão? Leve com você
e use para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Enfim, contextualizando aqui agora, voltando para a nossa apresentação, o que é que você tem na mão? Nós tínhamos uma vara, né, representada aqui na imagem, que Deus usou ela para demonstrar seu poder. E será que esse mesmo Deus não consegue demonstrar o poder dele através da limitação que você tem hoje? Através daquilo que você acha pouco, que tem em suas mãos, mas a partir do pouco ele torna muito. Vamos lá, você vai sentir capaz? Esse foi um encontro inesperado na vida de Moisés. Ele estava ali como um pastor comum, cuidando das ovelhas no deserto, e sua vida mudou completamente. Hoje a gente conhece ele, crentes e não crentes conhecem a história de Moisés através desse encontro, através da fé dele, através do que ele tinha. E mesmo sendo um ser limitado que não acreditava em si mesmo, até hoje a gente conhece ele, até hoje as obras dele são conhecidas, assim como a minha e a sua pode ser um dia. Um dia ele viu o extraordinário. E aí Deus falou para ele: vai, liberta meu povo. Moisés falou: quem sou eu para fazer isso? Dentro de sua crise de identidade, Moisés ele tinha dúvida, ele tinha medo e ele tinha insegurança. Talvez esses sentimentos possam passar em você hoje, mas Moisés ele olhava para si mesmo e só via limitações. Ele sentia pequeno diante da grandeza do chamado. E quantas vezes a gente sente assim, né? Mas todo o texto bíblico que a gente for ler, nós que somos cristãos, por exemplo, e cremos que a palavra de Deus ela é uma verdade, ela é a palavra de Deus, a Bíblia, e ela não contém a palavra de Deus. Isso é uma premissa central do Evangelho. Do Evangelho não, uma premissa central dos textos bíblicos, que é a palavra de Deus, inspirada por Deus e não contém. Então, tudo que vem dele, a gente pode tirar verdade. Então, nesse texto, a gente tira a primeira verdade, que é o quê? Deus usa o que você já tem. Deus não vai esperar a melhor condição que você acha que tem para te dar algo para utilizar você. Mas ele usa o que você já tem. Aqui a gente vê, né, no texto. Então Deus pergunta a Moisés: o que você tem na mão? Ele respondeu: um cajado. Então se pergunte: o que você tem na mão? Porque o extraordinário, assim como começou a acontecer na vida de Moisés, ele pode acontecer na sua vida. E eu não falo isso da boca para fora. É o extraordinário de verdade. Talvez você já venha vivendo isso, mas por não estar atento ou atenta, não consegue enxergar. Deus ele mandou Moisés jogar no chão, o cajado se transformou em serpente, Moisés pegou pela cauda e a serpente voltou a ser cajado. A gente vê aqui que existe milagre dentro da transformação do objeto, né? Mas também existe uma mudança de comportamento de Moisés, porque ele estava com medo e ele perdeu o medo nesse momento e teve coragem de cumprir o que Deus tinha pedido. Talvez, para mim e para você também, a gente possa estar com medo daquilo que a gente tem, com medo daquilo que Deus vem chamando a gente, ou que se Deus está chamando ou não, mas a gente tendo coragem para obedecer, para ser obediente, a gente começa a ter... E aí, o que tem nas tuas mãos hoje? Será que é pouco? Não é suficiente? Outros têm muito mais? Para de olhar para o lado, olha para a tua vida. Mas Deus, ele não pede o que você não tem. Ele vai te cobrar somente pelo que você tem, somente pelo que você colocou em suas mãos. E existe a parábola, né, do semeador, acredito eu, da dracma também, que ele encarrega a pessoa do que tem nas mãos e ele cobra pelo que tem na mão, então, e não pelo que não tem. Ele começa com algo simples que você já tem, um talento, um relacionamento, e a partir disso, ele opera. Mas às vezes a gente é tão automático no dia a dia da vida e a gente nem olha para si mesmo para saber o que a gente tem na mão. A segunda verdade que o texto traz para a gente é que Deus ele transforma nossas fraquezas. Moisés ele falou assim: eu não tenho facilidade para falar. Eu sou pesado de boca e de língua. E até uma curiosidade aqui, que eu até aprendi recentemente, que muita gente fala que Moisés era gago, né? Muita gente fala realmente assim, uma visão comum que Moisés era gago e que não conseguia falar bem, e ele tinha medo por causa disso. Mas, na verdade, a maior parte da escola teológica, ela acredita que o medo de Moisés não era por gagueira, mas acredita que o medo de Moisés era porque ele, como foi criado, mesmo um hebreu, ele foi criado em meus egípcios,
Então, ele não sabia falar muito bem a língua dos hebreus. E aí, por ele não falar muito bem, ele falava talvez com sotaque, falava talvez com uma lentidão ou até com medo do que a gente falaria. Por exemplo, eu tenho conhecimento da língua inglesa, mas se me pedir para fazer esse vídeo aqui em inglês, eu vou morrer de medo, eu vou pedir para outra pessoa fazer, porque eu tenho medo de falar algo que está em desacordo, porque eu estou falando da palavra de Deus. Então talvez Moisés tinha também esse medo. Mas ainda assim, ele duvidou de Deus. Porque se Deus, o próprio Deus pediu para ele acreditava que Deus poderia fazer de tudo. Mas ele acreditava que Deus queria usar o mais capacitado, mas não era isso, Deus queria usar ele. Deus não quer usar a pessoa que você está olhando para o lado assim e fala, poxa, ele tem mais coisa. Não, Deus quer usar você. Na sua família, talvez a diferença na sua família vai vir de você, e não de quem você está olhando e pedindo coisa. Quantas vezes pensamos que as nossas fraquezas, que a gente acredita, desqualificam o chamado que Deus tem na nossa vida? Mas Deus quer usar a gente. E não que a gente tem, mas muitas vezes a gente mesmo. Porque no segundo sinal que Deus fala com Moisés, ele transforma a mão dele, deixa com a lepra, e depois ele tira a lepra, para mostrar que ele é o Deus sobre a vida e sobre a morte. E ele usa não que Moisés tinha na mão, mas a própria mão de Moisés. Ele usa a gente também, dependendo do que a gente tem ou não. A força, ela vem na nossa fraqueza. O Paulo fala isso, né? Paulo fala no livro, acredito que é em 2 Coríntios, que a força vem na fraqueza. Porque não é sobre a gente. Quando a gente tá fraco, é que Deus faz forte na nossa vida. A terceira verdade, ainda não. A nossa fraqueza não nos desqualificam. Elas servem para mostrar como Deus supre o que a gente não tem. Não é um obstáculo, mas é uma oportunidade dele mostrar sua força. Tá? E a terceira verdade é que Deus ele se compadece. Por quê? Porque Deus falou para Moisés no texto, você lembra que Deus falou assim, olha, vá porque eu estarei com você. E aí, Moisés ele fala que ele, ainda assim, Deus, mesmo a gente conversando aqui, eu não estou apto, eu não consigo. E aí Deus fala, então faz o seguinte, eu vou enviar Arão, o teu irmão, para que eu fale contigo, tu fale com ele e ele fale minha palavra. E eu estarei com vocês dois. Deus poderia muito bem somente usar Arão. Deus poderia muito bem fazer o que ele quisesse. Ele pode fazer o que ele quer. Mas ele se compadeceu com a visão de limitação de Moisés e ele mandou o irmão dele, ele não ir sozinho. E também, além de mandar o irmão dele, ele falou, eu estarei com vocês. Ele continua com a gente. Você não está sozinho. Arão, ele se torna a boca de Moisés, né? Deus ele não vai enviar a gente sozinho, ele sabe o que a gente tem. E ainda mais quando Moisés está falando lá no texto, pô, não consigo, não consigo, não consigo, Deus não fala, calma, tu consegue. Não, ele já conta com a limitação de Moisés, ele já conta com a nossa limitação, mas ele envia a gente. Envia a gente no nosso trabalho, nossos estudos, nossa família. E ele provê o que a gente precisa. Opa. Deus, ele se compadece com a gente, né? Ele tem paciência, ele dá a provisão, ele dá o propósito também, mas a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo. As nossas limitações, elas não frustram o plano de Deus. Ele trabalha através delas. Tá entendendo? E as três verdades que a gente viu aqui no texto é que Deus usa o que você já tem, Deus transforma suas fraquezas e Deus se compadece e provê ajuda pra gente. Então eu te pergunto, o que você tem nas mãos hoje? Eu pergunto novamente. O que você tem na mão? Pare de olhar para o que o outro já tem. Pare de fugir do teu chamado. Deus está perguntando a você hoje, agora, o que tem na mão? Apenas entregue, confie, obedeça. E veja ele transformar o que há de comum em um extraordinário. Eu recebi essa palavra e gravei esse vídeo porque eu estava realmente procrastinando muito. Mas o que eu tenho na mão agrada a Deus. Não somente o que eu tenho na mão física, porque o que eu tenho na mão física, você pode ver que eu estou fazendo assim no vídeo, é porque a minha cachorrinha, chamada Mora, talvez eu mostre aqui grandona, ela tá me mordendo e pela casa. E aí eu tô gravando e brincando com ela. Mas Deus, ele usa a gente. Assim como usou Moisés, assim como usou a alimentação. Ele não criou o mundo e sumiu. Ele continua com a gente. Ele
enviou seu próprio filho para se fazer carne, viver uma vida normal, depois começa seu ministério, morrer por nossos pecados, ressuscitar, e depois Jesus, quando subiu e voltou aos céus, né, a Deus, ele deixou o Espírito Santo para habitar na gente. Então, a gente que crê, o próprio Deus mora na gente. Ele está com a gente. Então, entregue, confie e obedeça. E se você ainda não deixou like, queria muito falar isso, se você ainda não deixou um like ou se inscreveu no canal, faça isso agora, porque eu espero gravar mais aqui e Deus ajude a gente. Não somente a parte, não vou fazer somente devocional, vou falar de vários diversos assuntos, então eu conto com você. Vamos lá? Tchau, tchau.